Então, pessoal, qual é a regra de ouro do Haifeng, né? Que é quando a gente utiliza o equipamento Haifeng. Qualquer ser vivo que viva dentro de você ou sobre você, que consome a tua energia, os teus recursos, mas não te dá nenhum benefício em troca, né? Que é o que a gente chama de simbiose, ele é um parasita. Ou seja, a gente tem mais da metade enfim, a gente é 10% célula, 10% humano, ou 20, põe aí, e o resto a gente é de bactéria. Então, ou seja, a gente é de micro-organismos simbióticos, não parasitas. Mas, quando a gente tem um micro-organismo que só consome o que a gente dá e não nos dá nada de benefício em troca, ele é necessariamente um parasita. Isso inclui inseto, fungo, bactéria, vírus e o que mais você encontrar aí, né? Então, você pode se surpreender, né? Que também esses parasitas todos têm parasitas, né? Exceto vírus. Vírus são basicamente moléculas, né? Então, exceto eles, todos os parasitas têm parasitas também. E eu já falei isso para vocês, né? Que inclusive é também uma das, como é que eu vou dizer? Uma das causas da pessoa se sentir mal quando está se tratando. Por quê? Quando ela mata parasitas, todos os parasitas e toxinas que tem dentro daquele verme, daquele parasita, vão cair na sua circulação sanguínea diretamente. Então, por isso que existe uma regra de ouro, que é começar matando os parasitas e tirando as toxinas menores, né? Os parasitas unicelulares, que são os menores, para depois matar os maiores. E mesmo na desintoxicação, digamos assim, da nanobiotecnologia, porque dentro da nanobiotecnologia a gente tem os parasitas, né, as hidras, os esquistossomas, que mais? O tripanossoma, cruzi, tudo isso foi visto dentro dos frascos, né? E só que isso não é um parasita biológico. Ele tem o corpo do parasita biológico, que foi ali aproveitado, mas ele foi transformado em nanobiotecnologia, ele foi transformado em robô. Esses parasitas que existem na natureza foram transformados em robôs, para poder justamente infectar da forma como eles ali planejaram. Então, quando a gente fala de neutralização, desintoxicação, neutralização, isso são etapas obrigatórias para que você não morra ao querer direto remover de uma forma ou de outra esses parasitas, digamos assim, e essa biotecnologia. Porque outras coisas vão ser desencadeadas se você tentar fazer uma coisa muito bruta, muito brusca, né, por assim dizer. E você precisa ter o domínio desse conhecimento, desse entendimento, para você poder lançar a mão na hora que você entender que está sendo necessário, tá? Então, por exemplo, vírus e espiroquetas podem parasitar bactérias, ou seja, você mata uma bactéria, o que ela vai liberar quando a parede for rompida, né? Quando o corpo dela for aberto, explodido, ela vai liberar no seu sangue essas outras espiroquetas, né? E vírus. O que são as espiroquetas? São da doença de Lyme, são a leptospirose, a doença do carrapato, que é a febre maculosa, isso tudo causado por espiroqueta, que estão dentro de bactérias. Então, primeiro a gente tem que matar as espiroquetas que estão dentro das bactérias, para depois, que também são bactérias, tá? E depois matar as bactérias maiores. Então, a gente começa dos unicelulares, com tudo que eu já ensinei para vocês, tá? Para depois partir para os maiores. Os fungos podem parasitar fungos maiores, então fungos maiores podem ter fungos menores dentro deles, podem ter bactérias dentro deles, podem ter insetos dentro deles, né? Os fungos podem parasitar fungos grandes, bactérias e insetos, digamos, né? Os insetos podem abrigar tipos diferentes de parasita, então vocês já devem ter visto aí aquela coisa absurda, gente, que é a midríase, né? Não, midríase é do olho. Quando a pupa, né, da mosca, por exemplo, é introduzida ou no ouvido, ou no olho, na boca, numa ferida, né, principalmente ferida de tumores já externalizados,
E aí você tem a criação, enfim, infestação de larvas dentro do organismo, e dentro dessas larvas, dentro desses insetos, podem ter, obviamente, inúmeros tipos de parasitas. Então, quem sofre de infestação de inseto também deve tomar cuidado para quando se livrar das pragas, né, não acabar liberando as pragas das pragas dentro delas. Então, quando você mata centenas de milhares de parasitas, como ácaros, por exemplo, né, que é muito grande em comparação com bactéria, você está deixando vivo dentro de você todos os parasitas que estão nesses bichos, indo para sua corrente sanguínea, né? E aí sim você vai ficar em apuros. Então, o que que você tem que fazer? Você tem que primeiro matar o que está dentro deles, para depois matá-los sem que você sofra uma grande sepsemia, uma grande falência múltipla de órgãos, que na verdade, as pessoas, os profissionais não entendem muito quando acontece isso, e é dito que é diagnosticado como sepsemia, falência múltipla, quando na verdade, muitas vezes, o que a pessoa teve foi uma reação por ter tido uma contaminação, uma infecção extraordinária, né? Por exemplo, toma antibiótico, mas o que está dentro daquelas bactérias não sofre a ação do antibiótico. Vocês estão entendendo, né? Às vezes a pessoa toma um medicamento para algo e aí o que está dentro daquilo que foi morto não está sendo tratado de alguma outra forma. Isso pode acontecer mesmo dentro de um hospital, porque não existe essa noção, né? Não estou falando que ninguém tem essa noção. Estou falando que a maioria que segue esse sistema flexeriano não tem essa noção, porque só pensa, só foi treinado em Big Pharma. Apesar de ter tido, sim, muito conhecimento de fisiologia, muito conhecimento de fisiopatologia, infelizmente, tudo é muito direcionado para a indústria, para a Big Pharma, e não para a cura dessa fisiologia, né, para o retorno dessa fisiologia. Então, a regra de ouro é trabalhar do menor parasita para o maior parasita. A gente pensa no maior parasita, a gente pode pensar o verme mesmo, tá? Tanto que os vermes agora estão extraordinariamente grandes e poderosos e proliferados, né? Por conta disso também. Então, a gente tem que trabalhar sempre do menor para depois matar o maior, para quando o maior morrer, a gente não ter uma sucumbência orgânica, digamos assim, tá? Então, uma máquina Rife pode causar danos às células normais do corpo, como eu já falei com vocês anteriormente. Não. As células do corpo, elas vibram e respondem a uma frequência muito mais alta do que aquelas produzidas por uma máquina Rife. Elas não ressoam com as frequências produzidas pelos equipamentos da Rife, tá? Muitos pesquisadores que trabalharam dias e dias, né, longos períodos de tempo, inclusive nós, terapeutas, que trabalhamos muito com essas máquinas, a gente não tem nenhum dano, muito pelo contrário, a gente só recebe benefício. Então, muitos dos primeiros pesquisadores da época de Rife viveram muito mais do que a própria média da geração. Então, muitas pessoas pensam que mais poder é necessariamente melhor, quando, na verdade, o que a gente deve considerar é a precisão no ataque. O ataque a determinado patógeno, o ataque a determinado elemento, o ataque a determinado metal, o ataque a determinado hidrogel, ele tem que ser específico, tá? É melhor do que poder. Então, os patógenos que estão sendo visados são de tamanho microscópico e não requerem muita energia também para serem desativados. E aí, quando a gente vai trabalhar com macro, né, que é o verme, digamos assim, ou até mesmo o próprio hidrogel de grafeno já macro, já crescido, ele vai precisar de uma demanda maior. Então, por isso que a gente vai do menor para o maior, tá? E aqui, como eu estava falando, que é também uma regra de ouro do tratamento em geral, né? Quando a gente está limpando o terreno biológico, limpando o aquário do paciente, isso é crucial. As pessoas precisam saber que existem sintomas de início de um tratamento que podem ser sintomas ruins. Algumas pessoas estão tão doentes, tão intoxicadas, que algumas até vão parar no hospital com medo de estar morrendo, só que, na verdade, ela está limpando o aquário.
Então, é muito interessante, a gente já teve muitos casos de pessoas que vão parar no hospital com sintoma total de pneumonia, e aí ninguém acha bactéria, né? Os médicos fazem todos os exames, não acham bactéria, não acham ataque viral, não acham nada, é só sintoma mesmo, mas acabam medicando a pessoa por segurança, né? Por protocolo. Então, é interessante como você vê que é o corpo literalmente se limpando. Então, mesmo mediante essa desintoxicação, nem essas toxinas dos menores sendo liberados na corrente, eles não encontram, porque eles não trabalham com a microscopia, nesse caso, né? Basicamente exame de sangue e biomarcador, e eles não procuram tudo, tá? Até fazem uma grande pesquisa, né? Eles procuram até bastante coisa, mas não são específicos, né? A gente tem até aí essa lenda de que não existe mais verme, isso é uma também teoria de medicina flexeriana, que é para disfarçar que as pessoas estão sendo dominadas por vermes. Quanto mais urbano, mais verme. E é o que justamente que a medicina fala o contrário. Quanto mais, não existem mais vermes na cidade grande. Isso é mentira, isso é uma das grandes mentiras da atualidade. Uma das grandes não, né? A gente vive aí mentira atrás de mentira, infelizmente, né? Então, quando as máquinas começam a matar, né, esses micróbios, micro-organismos, eles se abrem. Então, quando eles se abrem na corrente sanguínea ou nos tecidos, eles acabam liberando aquilo que tem dentro deles. Ou seja, se você não tiver com o seu terreno biológico já preparado para isso, você vai passar muito mal, tá? Então, por isso também que a gente tem uma sequência de utilização, mesmo com as frequências em consultório, a gente trabalha com um raciocínio clínico de limpeza para emitir as frequências, e na emissão das frequências a gente vai emitindo as frequências pensando nisso aí também, tá? Por isso que muitas vezes a gente não faz tudo só em uma sessão. É importante que vocês saibam disso. Então, mesmo que a gente também tem que levar em consideração que quem não sabia de nada, já não se desintoxicava com uma alimentação melhor, já não fazia uso de substâncias para melhorar a saúde, está trazendo aí a intoxicação de uma vida inteira. Aí você tem toxina presa nas articulações, nos órgãos, nas glândulas, em tudo que é lugar, e é de uma vida inteira de péssimas escolhas, de más escolhas, né? Autorresponsabilidade. Então, você tem que ter total noção disso, tá? Então, as frequências de desintoxicação são projetadas para liberar essas toxinas na corrente sanguínea para depois removê-las. Nosso corpo tem vários mecanismos naturais de remoção, prestem atenção. Quais são os mecanismos naturais de remoção? Fígado, rins, linfático, pulmões, tá? Mas demora para eliminar essas toxinas e detritos. Então, durante esse período, é normal a pessoa ter sintoma, que vai incluir muitos sintomas parecidos com gripe, transpiração, suor noturno, febre, com ou sem calafrio, dores de cabeça, mal-estar, diarreia, náusea, vômito, dor nas articulações, dor nos ossos, coceira, rubor, vermelhidão na pele. Não se assuste e nem desanime, tá? É assim mesmo que acontece. Por isso que a gente também implementa, principalmente aqui nesse projeto da Arca, vocês vão ver, a gente indica outras substâncias em conjunto com o uso da frequência para que você não sofra muito esses sintomas, né? E que também você acelere, para que você não precise de tantas sessões como normalmente a gente faz, tá? Mas a gente consegue otimizar isso aí utilizando outras substâncias que vocês vão ver aqui. Então, continue usando, obviamente, até que os sintomas desapareçam, e você sempre tem que fazer e pode fazer uma pausa, né? Se você não estiver se sentindo bem, você pode fazer uma pausa e depois retomar, né? Você não vai perder o que você ganhou por causa disso, né? O que morreu, morreu, e você vai retomar de outro ponto. Então, tempos de tratamento mais curtos também podem reduzir esses sintomas, mas quem vai definir isso tudo é o profissional ou você mesmo sendo o seu terapeuta, né? Também existem, como eu falei, os programas de apoio, né?
quando você está matando parasita, a gente tem o programa de desintoxicação e alívio da toxicidade, ou seja, quebra também as moléculas de toxinas, para que você não sinta muito esse baque que vai ser despejado no seu sangue, literalmente o esgoto sendo despejado no seu sangue. E o esgoto já estava dentro do seu corpo, mas encapsulado por parasitas, bactérias e por aí vai. Só que quando eles morrem, despeja tudo no seu sangue, tá? Então, você também não deve achar, não deve pensar que o seu bem-estar, a sua cura é espontânea. A sua cura não, a sua recuperação seja espontânea, não é. Você está a vida inteira fazendo escolhas erradas. Você está a vida inteira se intoxicando, você está a vida inteira sendo literalmente envenenado. Não espere que seja do dia para a noite. Bom senso, autorresponsabilidade, tá bem? Inclusive para restabelecer o funcionamento neurológico nos seus entendimentos das informações. Então, esse esforço você também precisa fazer, tá? Para você começar a entender melhor as informações e ser sensato. Sensatez é tudo de bom. Então, leva tempo para matar gradualmente determinados micro-organismos, leva tempo para conseguir remover esses efeitos indesejáveis, principalmente se você não fizer nada em paralelo, né? Se você fizer em paralelo, você remove mais rápido. Se você não fizer, vai demorar mais mesmo, tá? Aqui, mostrar para vocês a réplica da máquina do Hive, que é essa lâmpada de plasma, tá? Essa é uma lâmpada que emite a energia do plasma. E aqui é o equipamento embaixo, tá? E eu quero mostrar para vocês o que a gente tem hoje. Então, o que, que acontece com essa máquina Hive? A gente tem dois tipos, vou ser bem básica, a gente tem dois tipos de máquina Hive, tá? E elas vão fazer o quê? Vão melhorar o terreno biológico pelo equilíbrio de homeostase e pela morte dos patógenos ruins. Elas neutralizam esse hidrogel de grafeno, elas neutralizam, elas bloqueiam o hidrogel de grafeno e a nanobiotecnologia, mas é aí que tá, vai esperar que o corpo remove, ou seja, neutraliza e bloqueia, mas o corpo vai ter que fazer o trabalho de remoção ou não, digamos assim. Por isso que a gente ainda dá mais uma ajuda, uma força aí, para que ele seja fragmentado e removido, ok? Então, eles fazem a neutralização do grafeno e da nanobiotecnologia de uma forma muito poderosa, porque eles vão neutralizar não somente toda a nanobiotecnologia, mas também os parasitas, também tudo que o corpo estiver sofrendo, ele vai eliminar, tá? É tudo. Então, por isso que é importante você utilizar a zeólita, né? Que não vai, a zeólita sozinha, ela não remove, mas depois que é fragmentado como é que eu vou dizer? Fragmentado mesmo, ela remove, tá? E não remove quando ele está grudado na célula, mas quando a gente fragmenta, ela remove. E ajuda muito na recuperação. Eu vou ser vou explicar melhor depois, mas aqui a gente já tem, a gente faz associação de equipamentos também, tá? Então aqui a gente tem nas pontas duas máquinas Hive mega simples, tá? E no meio a gente tem a máquina Hive poderosa, que é uma réplica, né, digamos assim, ela vem dos estudos e dos protótipos de Hive com a lâmpada de plasma. Então, essa do meio, tem a lâmpada de plasma, ela é a poderosa. Essas da ponta, elas atuam através de outro mecanismo, também desenvolvido por Hive, mas não é tão poderosa quanto essa do centro, tá? A gente tem várias marcas, eu vou fornecer algumas marcas para vocês, mas basicamente Brasil, Estados Unidos, Europa e outros países, tá bem? Então, aqui a gente tem a máquina muito poderosa. As máquinas poderosas de Hive são essas que têm a lâmpada, tá? Que foram as que tem na foto do Mark Twain, no laboratório do Tesla e tal. Essas que são somente dos eletrodos, elas fazem
Elas fazem uma espécie até de biorressonância, elas também atuam em patógenos menores, atuam também, podem demorar mais, mas também atuam em patógenos maiores, tá? Mas não são tão poderosas quanto as da lâmpada. Então, no Brasil, a gente tem, como eu mostrei aqui anteriormente, a da Nova Ciência, que eu vou botar assim, Brasil, América Latina também entrega Estados Unidos, Europa, tá, gente? Mas estou falando até por uma proximidade de assistência técnica e tal, Brasil e América Latina, a Nova Ciência é o que há de melhor em relação ao custo-benefício, tá? Existem outras marcas? Existem, mas os equipamentos são muito mais caros e as frequências não são gratuitas, né? Na Nova Ciência, as frequências, ou seja, as informações são todas gratuitas e a gente compartilha isso pelo mundo inteiro, por todo mundo, através de software. Então, além de serem gratuitas, são compartilháveis, tá? E para os Estados Unidos e Europa, também indico a da Nova Ciência, mas indico essa aqui, que é a Spook 2, que é um HIFE, que tem todos os tipos de HIFE, tá? Então, tem o HIFE básico, que é esse azul, que é aquele, se você quiser usar em casa, tem em casa. Tem o HIFE profissional, que é esse cinza, que se você é profissional e é terapeuta e atende, você deve investir no cinza. É o equipamento multitarefa. Então, ele faz leitura de biorressonância, varredura, ele faz o HIFE básico, tá? Tratamento remoto, ou seja, à distância. Ele faz áudio, ele transforma as frequências em áudio binaural para as pessoas ouvirem, e tem vários acessórios que fazem com que também você tenha do desconto. Quem é meu seguidor, quem é meu aluno, quem está comigo, quem é da Arca, tem desconto tanto na Nova Ciência como no Spook 2, tá? E os links com desconto já estão ali na planilha para vocês irem direto, tá? Lembrando que os dados todos do Spook estão em inglês, justamente porque é um fornecimento mais Estados Unidos e Europa, tá? Pessoal, e aqui é o Spook HIFE poderoso, tá? Como eu mostrei o da Nova Ciência para vocês, o Spook também tem o HIFE Machine com a lâmpada. Ele tem até os dois tipos de lâmpada de plasma, que é esse aqui. Então, ele vem o Spook, que é esse geradorzão, e os dois geradores menores, mais as duas lâmpadas. E ele custa, acho que, $3.000. É o mesmo preço da Nova Ciência, tá? Se você for converter, é o mesmo preço. Por isso, eu indico da Nova Ciência no Brasil, porque assistência técnica, para mim, tem que ter. Sempre acontece algum problema, né? Não é que aconteça, mas pode vir a acontecer e você tem uma assistência técnica muito importante. Já para quem está na Europa e Estados Unidos, também tem assistência técnica, enfim, mas também pode pedir Nova Ciência, ok? Então, na verdade, quem está no mundo inteiro pode pedir, tanto da Nova Ciência como do Spook. Acontece que é mais fácil, mais rápido de chegar esses lugares que eu estou falando, né? A Nova Ciência chega mais rápido, Brasil, América Latina, e Spook 2 chega mais rápido, Europa, Estados Unidos, Japão, China, sei lá, tá? É uma orientação para vocês. Então, essa lâmpada é o que torna o equipamento muito mais poderoso, porque é o plasma, é a energia do plasma, tá? E o aparelho que não tem energia do plasma, ele vai funcionar emitindo as frequências, né? Porque essa energia do plasma, ela cura muito forte também. A gente vai estudar isso mais profundamente no curso dos profissionais. Mas o aparelho mais simples, que até está aí também, vem junto, ele vai emitir o quê? As frequências alternadas para o corpo das pessoas, através de diversos dispositivos, como eu já falei. Pode ser o PET grudado, pode ser o eletrodo segurando, pode ser o fone de ouvido, pode ser a distância, enfim, tá? Então, agora, resumindo, para ficar claro, aqui, para você ter uma clínica alto nível em casa, se você puder, isso aqui é para quem tem recurso financeiro, tá? E para quem, obviamente, é profissional. Então, você pode adquirir tanto os da lâmpada, os que têm lâmpada, pode ser o da Nova Ciência, que é o RPD, o nome do equipamento HIFE da Nova Ciência é RPD, Radiant Plasma Device,
tá? Dispositivo irradiador de plasma. Ou o SPUC central, que é o que vem com a lâmpada, tá? Só que associado a isso, e esse aqui é legal porque ele vai resolver basicamente tudo. Você fica só para você ficar perto, tem um diâmetro de 6 metros de atuação. Então, você está perto, ele está ligado e está funcionando para todo mundo que estiver ali naquela sala, naquele ambiente, todo mundo está se beneficiando simultaneamente. Só que aí, para você eliminar mais rápido essas toxinas e não ter mal-estar, não passar mal, você vai usar o combo Arquizel que a gente criou. Qual é esse combo Arquizel que a gente criou? É a hiperzeólita líquida, que é a Arquizel, que vocês já viram, que já está aqui na arca. Ela é uma zeólita líquida que vai embaixo da língua, sublingual, ok? Porque daí ela vai direto para o sangue. Vai ser fornecido pela Itatinga. Somado a zeólita Zel Silver, que também vai ter o símbolo, a logo da Arquizel, que esse é o via oral, é o pó, que vocês já conhecem, digestivo, distribuído pela Zel Quântico, Zel Cosmética, a gente ainda está vendo como é que vai ser isso, tá bem? Então, você vai usar 2 tipos de zeólita. A líquida, que vai direto para o sangue, e a digestiva, que é a do pó, que você ingere com água. Essa que você ingere com água, depois que ela já está no trato digestivo, fazendo a limpeza, ela também limpa o sangue, tá? Mas a hiperzeólita, ela limpa o sangue, e depois eu vou mostrar para vocês como é que ela é feita, ela ainda carrega 1.500 frequências. Tá? Na verdade, a gente pode botar 1.500, a gente já colocou mais de 1.250 frequências nessa hiperzeólita. E também já coloquei diversas frequências na zeólita em pó, que está aqui para vocês, tá? Tudo com o selo da Arca. Arquizel é arca em inglês, tá, gente? É a zeólita da Arca, tanto líquida como em pó. Então, a gente vai fazer esse combo para poder associar. E depois, obviamente, existem outras coisas para você tomar também, que vão ajudar ainda mais na remoção dessa nanobiotecnologia e na suplementação da reposição de micronutrientes que você não consegue absorver porque você está cheio de parasita, nanobiotecnologia, bactéria, tudo de ruim, e não deixa você absorver nem o que você come, né? Que em geral o que você suplementa. Então, resumindo, espero que tenha ficado claro. Esse aqui é o kit do SPUC, que eu estou indicando para a Europa e para os Estados Unidos. Esse aqui é o mais básico, né? O RAIF mais básico, como eu falei, que trabalha com a emissão das frequências alternadas. Ele faz mapeamento, leva 40 minutos a 1 hora para mapear, então ele é lento. Não indico muito para consultório, justamente porque ele é muito lento. Indica se tem ele indica se tem nanobiotecnologia, indica se tem hidrogel de grafeno, ele avisa, né, ele avisa, ele emite as frequências para neutralizar e fragmentar, e comprando o outro acessório, que é o eletrodo de cataforese, ele também remove o grafeno, tá? Esse já é o SPUC profissional, ele é cinza claro. Ele é o mesmo multitarefa, a diferença é que ele é mais rápido. Ele faz tudo que o anterior faz, o azulzinho, mas ele é muito mais rápido. Então, o mapeamento de biorressonância ele faz em 6 minutos, ao invés de 1 hora. Os tratamentos ele também faz muito mais rápido do que o outro. Então, esse aqui para consultório é muito mais interessante, tá? E também remove, ele tanto neutraliza como fragmenta e remove o grafeno, caso você tenha o acessório de eletrocataforese. Tá? Então, para um efeito mais seguro, mais rápido, eu também recomendo esse combo aqui, e eu queria deixar bem claro. É o combo Arquizel, que é o da zeólita líquida mais a zeólita em pó, e como não tem Arquizel na Europa, tá? Não tem a líquida na Europa, e essa zeólita em pó frequenciada também não tem na Europa, o que que a gente fez para a Europa? A gente pegou todas as frequências da Arquizel, fez um espectro, não é frequência por frequência, tá? Porque só cabem 32 no cartão. A gente fez um espectro e colocou no cartão, junto com outras frequências também,
tá? Então, a gente fez o cartão Arcard, Arccard, tá? O K serve de Arc e serve de card. Então, é o Arcard para tentar suprir esse momento em que ainda não há entrega de Arquizel para a Europa. Então, a gente está distribuindo o Arcard, tá? Com todas essas frequências, vocês vão entender já já a questão dos cartões, dos selos, tá? E dessas frequências. E aí, nesses outros países, Europa, Estados Unidos, a gente vai ter outras eólitas, né? Como eu mesmo mostro para vocês, na aula de zeólita, eu mostro a marca que é confiável, que não tem grafeno, que vendem na Amazon. Então, vocês podem adquirir a zeólita na Amazon e o cartão Arcard, além das outras coisas que vocês têm que fazer. Tá? Então, não é só uma coisa ou outra. A gente tem que se munir de tudo que é possível e necessário, tá bem? Então, espero que tenha ficado claro. Ou seja, assistam essa aula mais de uma vez para vocês entenderem bastante. Mas se vocês, por exemplo, nossa, é muito caro, não posso comprar. Não, não, calma, tá? Eu estou dando as soluções em sequência, tá bem? O que você puder fazer, você vai fazer. O que você não puder fazer, tá tudo bem. Mas não ache que fazendo apenas uma coisa, a sua vida vai ficar resolvida, porque não vai, tá? Algumas pessoas ficam fazendo pergunta, eu estou aqui há 2 meses fazendo aterramento e ouvindo as frequências. Gente, desculpa, eu estou ensinando um monte de coisa, não é à toa, tá? É para vocês fazerem mais, o máximo de coisas que vocês puderem, tá bem? As frequências auditivas, por si só, elas ajudam muito, mas elas ajudam justamente o teu corpo sair do limbo, né? Sair de uma vibração ruim, vibração de doença, vibração de fofoca, vibração de desespero e passar para uma vibração maior. Isso já melhora muito o contexto, isso já atrapalha a vida de muito parasita, já atrapalha a vida de muita coisa que está acontecendo de ruim no teu corpo. Mas a gente precisa justamente ter instrução, conhecimento para você saber o que é necessário que seja feito, tá? Então, é por isso que eu estou falando desde o início. Não é uma coisa que você vai fazer no mínimo 3. O que quer dizer no mínimo 3? A partir de 3. Posso fazer 5? É óbvio. Posso fazer 6? É claro. Qualquer coisa acima de 3, você pode fazer. 3 ferramentas, tá? Você pode fazer mais de 3 ferramentas e deve, ok? Por exemplo, quem tiver o RPD ou o Spook, Plasma, pode usar todos os dias em casa. Pode usar todos os dias na clínica, vai usar todos os dias na clínica atendendo, e o legal é que a equipe da clínica inteira se beneficia. Entendeu? Então, isso é muito importante. E antes, por favor, só entre em contato com a Nova Ciência se vocês realmente tiverem o interesse, tiverem a possibilidade de aquisição. Tá? Eles parcelam. Consegui desconto para todo mundo. Consegui desconto no Spook e consegui desconto na Nova Ciência para vocês através desses links que estão ali na planilha. Mas só entrem em contato, por favor, se vocês tiverem mesmo a possibilidade financeira de adquirir. Por quê? A demanda é gigantesca. Então, se um monte de gente que só vai por curiosidade, está atrapalhando quem quer adquirir, ou seja, eles vão demorar para responder essas pessoas que querem adquirir, porque tem um monte de gente caroço, né, que não vai adquirir, mas está curioso, fazendo pergunta, entendeu? Então, eles estão gastando o tempo deles. São pessoas físicas, não são robôs que atendem, tá? Então, só entre em contato, não somente com a Nova Ciência, tá, gente? Estou falando com todos os fornecedores. Só entre em contato se vocês forem adquirir de verdade, tá? Isso é um pedido de sensatez, porque a demanda está muito grande e eles acabam tendo que dar atenção, muitas vezes, para as pessoas que já, de princípio, já não iam adquirir as coisas, né? Enfim, vá direto no que você sabe e quer adquirir, tá bem? Então, tá. Então, nos vemos na próxima aula.